Poderoso. Não é? É isso aí. Muito bom. Estou dando os acessos aqui, vai ter bastante gente. Sim. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Ana? Olá, pessoal. Boa noite. Oi, Eugênio, Hugo, boa noite a todas, a todos. Deixa eu ver quem está aqui, mais 7 pessoas. Boa noite, 7 pessoas. Ana Júlia, Eric, Jason. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, mais 3 minutos, aquelas 5 minutos de tolerância, aí nós começamos. Quem está entrando agora, por favor, coloque o nome no chat, por favor, que essa é a nossa lista de presença. Só escrever o nome? Por favor, só anotar o nome no chat. Nós tivemos uma reunião agora há pouco com os novos mentores, né, de apresentação. E eu convoquei lá um colega, o Marcos. Ô, Marcos, você não foi, tem que ir, tem que ir, tem que ir. O Fim assistiu 2 vezes todas. Não anotou no chat e eu fiquei cobrando. Nós temos muitos mentores novos aqui presentes. Depois algum mentor antigo fale alguma coisa da experiência também para os novos que estão chegando. Eu acho que é legal. Mas vamos aguardar um pouquinho. São 19h33, 19h35 nós começamos. Ô, Renato, você vai lá no dia 13? Ô, Lino, eu ainda não sei, por isso que eu não te confirmei, tá? Eu pretendo ir, mas não deu ainda para confirmar. Por isso que eu não te falei. Depois eu falo no privado, confirmo. Você está com mais carência em que horário? Eu acho que à tarde vai precisar mais gente, viu? Porque, na realidade, à tarde, se você imaginar que nós temos 900 alunos que estão entrando, 450 estão entrando por cotas, desses 450, 300, por exemplo, é um número de alunos que interessam o nosso programa, né? Tá. Então, de 250 a 300 seriam, teoricamente, o número de alunos interessados naquilo que nós estamos propondo, né? Uhum. Então, aí o Dario vai falar sobre a AEP, eu, na sequência, falo do Poliretribu à tarde, né? Tá. Depois da primeira aula lá, que vai ser a aula magna, né? Uhum. Que vai ter, e aí nós vamos ficar na frente à disposição. Eu mandei fazer umas camisetas, não é camiseta, como é que chama? Um colete. Um colete. Retribua, legal, um jalequinho, né? A gente poder se diferenciar de todo mundo e saber que pode procurar a gente. Quer dizer, a ideia é ficar nesse plantão, né? Esse plantão. Acabou a palestra, fica na frente e os alunos vêm falar com a gente. Tá. E aí vai tirando dúvida, encomenda, porque eu vou convidá-los a entrar no programa, né? A partir do dia 13, as inscrições vão estar abertas para os alunos, né? Tá. Entendeu? Essa é a ideia. Olino, e é no dia 13, no período da tarde, então seria. Está marcado, eu tenho marcado a minha palestra às 4h30. Tá. Ou seja, depois disso ou antes disso, Lino? Não, depois, às 4h30 devo entrar, eu e o Dario entramos 4h30. Tá. Ele fala uns 10 minutos, eu falo mais uns 15 minutos, 10, 15 minutos, e aí é aberto para discussão, plateia, dúvidas, esse tipo de coisa. Quer dizer, você acha que seria perto de umas 5 horas, é isso? Não, seria 15 para 5.
15 para 5, tá legal, tá. Bom E você era acha- vir antes para poder dar camiseta para quem estiver lá. Com certeza, tá joia. Eu vou ver se eu consigo sim, porque eu não descartei não, tá, Lino? Eu só não quis fazer muita confusão antes de ter certeza, tá? Tá. Ó, Deixar comigo. tá legal. Então, só para vocês saberem, né, só para a gente introduzir o papo que eu estava tendo com a Maré, nós vamos... Como é que é o nosso programa? Esse aqui é o último dia que a gente vai falar com mentores. Nós vamos terminamos agora o treinamento de mentores, né? Novos e os antigos, né? No sentido de que nós vamos falar sobre a parte de pertencimento, a parte de como eles se encontram dentro da própria poli, né? É isso que compete a hoje. Hoje nós fizemos em 2 datas, essa aqui é a segunda data. A partir de amanhã, para os mentores, vai ser a locação dos mentores nas cadeiras. Nós vamos começar devagarinho, vamos levar cada mentor que estiver trabalhando, vai levá-lo para a cadeira, e aí os coordenadores, que a gente chama de CATs, vão fazer a introdução das suas cadeiras. E aí, eu pessoalmente, a partir daí, eu não ligo mais para mentor, eu esqueço os mentores e vou trabalhar com os alunos. Ter todo um processo similar a esse com os alunos, para que no final do mês a gente faça o pareamento entre o aluno e o mentor, tá? E a partir daí, vocês estão em voo solo. Apenas eu queria alertar o seguinte, eu vou fazer, para quem me conhece, sabe que eu adoro um formulário Google, né? Então, nós vamos fazer um formulário Google para todo mundo, em que nós vamos pegar tanto os mentores novos quanto os antigos, áreas de interesse, né? Eu gosto de futebol, gosto de teatro, gosto de alguma coisa assim, né? Por que isso? Para que a gente tenha mais ferramentas para poder fazer o match com os alunos. E os alunos, estamos fazendo exatamente as mesmas perguntas para eles. Então, exatamente as mesmas perguntas. Então, isso vai facilitar para nós fazermos o primeiro rascunho, o primeiro match, que nós vamos trabalhar junto com o grupo de apoio e depois nós vamos começar a trabalhar com cada CAT, né, cada coordenador de cadeira, e fechamos o pareamento, tá bom? Só para vocês terem noção. Então, vamos começar agora, então, dadas as instruções iniciais. Então, vamos lá, vamos começar a palestra. A última, a nossa previsão é que esse pequeno treinamento, vamos dizer assim, demorasse 45 minutos e tal. O primeiro demorou quase 2 horas. Então, o que nós vamos fazer, basicamente, é o seguinte, nós vamos restringir as perguntas para uma determinada etapa. Então, vocês segurem, anote a pergunta que vocês querem, aí nós abrimos para as perguntas em determinadas etapas, senão vai ficar muito longo, tá? Você vai ver que foi magnífico esse treinamento aqui. As meninas fizeram um trabalho assim, estupendo. Vamos vender, vamos licenciar esse treinamento. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Tá perfeito. Perfeito? Então, vamos lá. Esse é o treinamento de mentores 2023, né? O nosso aninho aqui. Vamos lá. Esse treinamento, onde ele está embasado, né? Foram constituídas 2 importantes pesquisas no ano passado, uma que versava sobre o pertencimento dos alunos, e a outra foi feita uma pesquisa sobre o desenvolvimento das mentorias, tanto para mentor quanto para mentorando. Só que nós falamos isoladamente para mentor e isoladamente para mentorando, tá? Perguntamos para os dois, perguntamos praticamente as mesmas coisas. Então, aí surgiram diversas dúvidas, diversas coisas que a gente estava até entendendo. Teve um caso, por exemplo, de uma aluna que falava assim, eu não consigo, só estou falando, minha mentora foi para o exterior, parou de falar comigo, não sabia, etc, etc. Eu falei, puta, mas quem foi para o exterior, né, Beth? Aí ela pegou,
Pô, mas eu falei com ela, toda semana eu falava com ela pelo Zap. Não, mas ela não entendeu aquilo como se fosse um falar com ela, um tratar das coisas com ela. Então, tem as coisas que a gente acha que a pessoa entendeu e que são pontos de vistas bastante diferentes, tá bom? Então, essas pesquisas foram um primor no ponto de vista de ter um feedback do nosso trabalho, né? Agora, quem é o nosso aluno? Primeira coisa que nós temos que fazer, quem é esse tal de aluno do projeto Poli Retribua? Então, nós somos, na realidade, que a gente está tentando vender, nós somos o S do ESG, o social, né? Então, quem é o nosso público? 28% são mulheres. Olha, numa área de exata, engenharia, 28% mulheres, nós somos muito mais que a Poli, como um todo, né? E quais são as etnias que estão envolvidas? Essas perguntas elas foram coletadas nos formulários de entrada dos alunos, de forma confidencial, tá? Todas elas. Então, eu tenho, hoje, no nosso programa, essa aqui é da turma do ano passado, tá? Continuam conosco, né? Eu tenho 47% de PP, preto e pardo, e tenho 46% de branco, e temos uma condição 2% amarelo, né? E 5% não quiseram se identificar. E a identidade sexual? A hétero é a maioria, predomina, por outro lado, eu tenho 16% de LGBTQIA+, tá bom? É uma porcentagem alta na sociedade. Se você na sociedade é 2%, 1,5%, 2%. Na nossa, já está dando 16%. Tá? Então, deixa eu só permitir a entrada do Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Então, quer dizer, esse é o nosso aluno, né? E como que ele chega para nós? Ele entra por sistema de cotas, na sua grande maioria, 50% dos nossos alunos provém do sistema de cotas, né? E esses alunos que se consideram carentes do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, eles entram pela SAS, desculpe se alguém já sabe tudo isso, mas eu estou repetindo, entram pela SAS, a Superintendência de Assistência Social da USP, eles provam a necessidade deles em termos de carência, vamos dizer assim, tanto social quanto econômica, né? E a SAS os classifica em 4 perfis, 1, 2, 3 e 4. Tradicionalmente, o Poli Retribua, ele mal passa do perfil P1, porque o nosso programa anterior, ele começava com bolsa. Eu primeiro oferecia bolsa, tá bom? E depois oferecia bolsa mais mentoria, e quem quisesse podia ficar com mentoria. Quer dizer, predominantemente quem estava no programa é aqueles que tinham bolsa e, por uma quantidade menor, bolsa e mentoria. Depois que passou o período da bolsa, né, aí ele permanece como mentor, só como mentoria, vamos dizer assim. Tanto é que a maioria dos nossos alunos hoje, eles não têm bolsa, eles só têm mentoria, vamos dizer assim, porque ele começou com mentoria. E agora nós estamos fazendo um desafio muito grande no programa, que nós estamos começando com mentoria. Estou chegando para os alunos e falando assim, olha, eu ofereço mentoria. Quem aceitar, depois pode ter a bolsa. É a condição para que ele possa ser elegível a receber a bolsa, é estar conosco desde o começo. Depois de 2 meses que eu estou com esses alunos só com mentoria, dificilmente ele vai abandonar o barco, entendeu? Por isso que nós estamos treinando todo mundo, retreinando. Olha, é isso que eles querem ouvir, é isso que eles esperam de vocês. Então, a gente quer criar esse link, esse vínculo entre aluno e mentor, porque o mentor é o centro de tudo. Se o mentor está engajado, ele engaja o aluno. O que é inaceitável para mim é perder aluno porque o mentor sumiu, entendeu? E nós temos muitos exemplos disso. Então, o que nós não queremos é perder aluno, e perder aluno perde o nosso sentido de existência, vamos dizer assim, né? É isso que nós estamos lutando bastante, tá bom? Seguindo aqui, até aqui eu acho que não tem nenhuma dúvida. Seguindo aqui, né? Agora eu passo a palavra para a Beth e para a Marilda, que elas que fizeram a pesquisa e fizeram essa análise. A palavra é de vocês. Boa noite, eu sou a Beth de André, minha formação é em Química.
Eu tenho também licenciatura e trabalho com alunos do ensino médio que estão indo para a faculdade. Portanto, a gente conhece bastante esse aluno que está chegando aí na Poli, né? A Marilda pode se apresentar também depois. Marilda é psicopedagoga, entre muitas outras formações, e por isso a gente conhece bem essa faixa etária dos alunos, principalmente esses ingressantes de primeiro e segundo ano. Bom, além disso que o Lino falou sobre os alunos, é importante que a gente lembre que esses alunos acabaram de sair do ensino médio, estão fazendo essa transição para a universidade. No ensino médio, de certa forma, eles são muito paparicados, mesmo os que fazem cursinho. Não foi bem na prova, o professor dá uma nova prova, precisa de meio ponto lá, 1 ponto para passar, faz um trabalho. Tem reunião de pais, então muitos pais participam da vida desses alunos. Eles têm também o professor que está junto, que cobra, que orienta, que dá dicas, e de repente ele está na Poli e nada disso vai acontecer. Ele está caminhando sozinho. E daí é que entra o nosso papel, o papel do mentor. Nós é que vamos poder orientar esses alunos a concluírem o curso, a se adaptarem à Poli, à comunidade USP, à Zona Oeste de São Paulo. Então, são muitas as nossas tarefas, né? Eu elenquei algumas, eu e Marilda, sobre o período de aulas. Aquelas reuniões que nós havíamos falado, que aparece no Guia do Mentor, que são reuniões quinzenais, no mínimo quinzenais. O que é importante a gente falar para eles? Quais são as nossas metas? A primeira meta, o aluno tem que se formar em 5 anos. Por que isso é muito importante? Custo do Estado, porque é a partir daí que ele vai ter autonomia, que ele vai poder, de fato, mudar de vida. Então, a gente tem que incentivá-lo a terminar a faculdade em 5 anos. Nós temos um problema muito sério, são 2 os problemas, na verdade, de não assistir aula. Assistir aula é uma coisa importantíssima. Um dos motivos é a distância. Muitos dos nossos alunos moram muito longe. Eles demoram 2 horas, 2 horas e meia para chegar na Poli. Eles levantam às 4, 4h30 da manhã para assistir a aula às 7h30. Então, se ele tem só uma aula, das 7h30 às 9h30, ele fala, eu não vou, eu vou estudar sozinho. Só que esse aluno ainda não tem maturidade para estudar sozinho. Conclusão, ele vai pegar DP. Então, nós precisamos orientá-los a assistirem às aulas. Como? Mostrar para ele que assistir aula não é só ficar ouvindo o professor e copiar tudo, copiar a lousa. Assistir aula é muito mais do que isso. Ele tem que ir acompanhando o raciocínio do professor, anotando palavras-chave, anotando frases que são significativas, que quando ele for estudar em casa, ele vai conseguir se lembrar do que aconteceu na aula. Então, assistir a aula é fundamental, é importantíssimo. A gente precisa encorajá-los a ir para a aula, mesmo que seja uma única aula. A gente propõe atividades pós essa aula, enche o dia dele de coisas na própria USP, mas ele tem que ir para a aula. A gente tem notado que aquele que não assiste a aula pega DP. É muito raro não pegar. Terceira coisa importante, vamos evitar as DPs. Para isso, a gente precisa orientá-los a estudar. Não é estudar só na semana que antecede a prova, ter rotina de estudo. Ele aprender que todo dia ele assistiu 4 horas de aula, ele vai ter que estudar essas 4 horas de aula. Toda semana, a gente tem que montar um calendário junto com eles. Nós colocamos no site, na seção de alunos, como estudar e como se organizar. Organizar a agenda, a gente colocou vários
sites que permitem a organização das agendas. Isso vai ajudá-los a orientar os alunos. É importante que eles façam isso. E não menos importante do que toda essa parte acadêmica é a parte social e de lazer. Eles precisam ter o sentimento de que estão na Poli, pertencem à comunidade USP. Como é que eles vão fazer amigos? Entram 900 alunos, tem 5.000 alunos naquela escola. É uma cidade. Ele precisa fazer um grupo que ele se sinta bem. Então, a gente precisa propor, e isso também tem no site, propor atividades que pode ser participação das comunidades, como o Grupo Minerva, que é só das meninas, o Polinegra, propor atividades como o kart, o foguete, enfim, as atividades esportivas, participar do centro acadêmico, quer dizer, fazer com que ele faça um grupo de apoio para ele mesmo, que ele tenha amigos e, portanto, vontade de ir para a universidade. Então, só resumindo rapidamente, a gente precisa fazer com que o aluno se forme em 5 anos, assistindo a aulas, evitando DPs e tendo amigos. Esse é o nosso objetivo primordial. Podemos ir para o próximo, Lino. No período das provas, é muito comum a gente ouvir dos mentores que, deixa o aluno estudando, não vamos mexer com ele. O que as nossas pesquisas mostraram é que esse aluno precisa de um apoio na semana que antecede as provas. Então, manda um WhatsApp, não precisa ficar insistindo, não pode ser invasivo, não pode ser cobrança, mas tem que ser estímulo. Está estudando, está conseguindo, precisa de ajuda, formou um grupo, pegou outro livro, como é que você está fazendo? Orientar. Na hora que você dá esse estímulo, muitas vezes eles respondem para a gente, nossa, eu já estava desanimando, que bom falar com você, agora eu já sentei, já estou pronta de novo para estudar mais. Então, estimulá-los a estudar. Na semana das provas, procure acompanhar. Ele fez prova de manhã, à tarde pergunta, e aí, como você se sentiu? Foi bem? Deu certo? Que bom, vamos pensar, vamos conversar. Então, é muito importante ele sentir que você está acompanhando, que você sabe o que está acontecendo com ele. Ele não vai precisar te contar, olha, tive prova e fui mal. Você já está sabendo, você se preocupou com ele, né? Sugestões de como recuperar se ele não foi bem. Em geral, física e cálculo são muito sérios, eles têm muito problema com essas duas disciplinas. Então, é importante que a gente oriente como é que ele precisa estudar. Fazendo uma análise com ele, o que você fez? Como é que você estudou? O que não funcionou? O que não deu certo? Vamos modificar o quê? Para que a gente possa obter resultados melhores. Orientar como fazer a prova. Eles têm, é um hábito do ensino médio, eles pegam a prova e começam a fazer questão 1, 2, 3. Não é assim que se faz nenhuma avaliação. Ele tem que dar uma corrida rápida na prova toda, assinalar o que é mais fácil para ele, o que é médio, o que é difícil, começar pelas fáceis, não se preocupar em terminar a prova, porque é melhor ele fazer 60%, 70% da prova bem, com o que ele conhece, do que fazer 100% da prova mais ou menos. 100% mais ou menos, ele começa com 50% e vai ficar em DP, com certeza. Então, orientar como fazer prova, como estudar, tudo isso é bastante importante para esses alunos. E, por fim, as responsabilidades dos mentores. O que a gente tem que fazer para que essa parceria mentor-mentorando funcione bem? É muito importante que vocês participem das reuniões que são propostas pelo grupo, pelas cadeiras, coordenadores de cadeira, ou pelo Lino, ou pelo grupo de apoio.
reuniões que vão tratar de temas que estão surgindo no andamento das parcerias, para fazer um realinhamento, para ter discussões que a gente possa levar para os alunos, que a gente possa aprender com a experiência de todos nós. É muito importante, é importantíssimo que vocês respondam os questionários que a gente envia, porque é a partir desses questionários que a gente consegue fazer esse levantamento e perceber que temas os alunos querem conversar, quais as dificuldades principais dos mentores. Então, é bastante importante que vocês respondam os questionários. Bom, na nossa parceria podem também surgir problemas que nós não conseguimos responder. Por exemplo, problemas de ordem emocional. Nesses casos, aluno que a gente acha que está com depressão, que está com algum problema, que tem TDAH, bom, qualquer situação que foge do nosso alcance, nós precisamos falar com o coordenador da cadeira e também com o grupo de apoio, porque daí nós, em conjunto, conseguiremos achar uma solução para a situação apresentada. Problemas de ordem psicológica, sempre procurar o Horas da Vida. O Horas da Vida atende não só os alunos, como também os familiares dos alunos em atendimento de saúde básica, incluindo psicólogos. A gente tem muitos mentorandos que estão usando Horas da Vida e eles têm encontros semanais com os psicólogos. Então, ordem psicológica, sempre procurar Horas da Vida. Os demais problemas, eles podem ser tratados com os coordenadores da cadeira e com o grupo de apoio. Acho que é isso que é importante quando a gente fala das parcerias mentorando. Alguém tem alguma dúvida nesse momento, para a gente passar para a próxima etapa? Isabel, pode falar. Beth, eu queria saber se vocês já têm algum material, assim, para a gente não ter que reinventar a roda, até porque vocês são mais antigos, de coisas que funcionam. Um exemplo, como esse exemplo que você deu da prova, como ele tem que olhar a prova para ele dar uma varredura geral, começa pelas mais fáceis. Vocês têm algum material que seja um ponto de partida? Porque senão cada um pode ter uma percepção diferente, né? Nós temos no site... um canal está na seção de alunos, e nessa seção de alunos a gente orienta como estudar, orienta como montar a agenda, e nesse como estudar também tem orientação sobre as provas. Então, você procurando lá no site, você vai encontrar. E Marilda e eu constantemente colocamos conteúdos que possam ajudar. Por isso que é importante que vocês nos relatem os problemas. Então, você está com dificuldade de orientar seu aluno sobre como estudar? Pergunta para a gente. Manda um e-mail para o grupo de apoio, a gente responde particularmente e também a gente aproveita e já escreve um artigo, já procura alguma coisa que possa ajudá-los. A gente sempre coloca leituras lá que são importantes para dar continuidade ao processo. Tá bom. Cláudia, a palavra é sua. Ok. Nesse último caso que você mencionou, da gente não saber o que responder, a hora que o mentorado faz mentorando faz algum questionamento, ok. Vou procurar o coordenador, vou procurar o grupo de apoio, mas no imediato, a hora que ele me fala isso e eu não sei a resposta, como é que eu reajo na presença dele, né? No imediato mesmo? Então, isso aí é muito particularizado. Eu, por exemplo, prefiro dizer para ele, olha, eu não entendo muito desse assunto, vou buscar apoio. E eu falo com você em seguida, ou eu telefono, ou a gente marca um novo encontro, ou eu te mando um WhatsApp. Eu digo claramente que eu desconheço aquele tema, né? Porque tem muitas coisas que a gente realmente não sabe. Eles trazem muitas coisas que são tão inusitadas que, de fato, a gente não tem como responder na hora, né? Então, eu, por exemplo, tive um problema assim, de sair com a aluna e ela me relatou uma agressão
de cunho racista. Eu fiquei muito chocada na hora, eu tinha vontade de chorar, entendeu? Eu tive que me conter, me controlar, fui dando algumas sugestões, mas falei para ela, sabe que eu preciso refletir um pouco mais sobre tudo isso, vamos combinar um próximo encontro para falar. Conversei com várias pessoas, marquei na mesma semana com ela e consegui conversar de uma maneira melhor com ela, né? A gente tem mesmo situações que te pegam de surpresa, então acho que o melhor é ser sincero. Eu não sei, vou descobrir. Mas cada um de nós pode agir de uma maneira diferente, né? Fala, Renata. Só em complemento a isso, Beth, eu acho que, e também ao que a Cláudia colocou e tal, eu acho que o fato da gente mostrar também sensibilidade, fragilidade, desconhecimento, gera empatia. Muito. Porque nós somos seres humanos também, como eles, né? Então, se a gente também se puser sempre, a gente nunca tem dúvidas, nunca fica chocado, enfim, o fato da gente se perder também, às vezes, em algum tema, eu acho super positivo, porque, pelo menos, são experiências que eu estou falando até com base na minha experiência com alunos, né? É bem isso, não tenho a menor ideia. Eu vou pesquisar, depois eu te falo, né? Por aí, porque eu acho que isso tudo também cria um vínculo, fortalece o vínculo, né? É gente com gente. Isso daí que você falou é bastante importante. Ele sentir que você também não sabe tudo. A gente recebeu mais de um relato nessas pesquisas. Olha que coisa bem interessante. Aluno dizendo o seguinte: eu falei que fui mal na prova e o meu mentor falou: nossa, como você foi mal? Era tão fácil, eu só tirava 9 na prova. Eu passei super bem. Quer dizer, é aquilo da empatia. Aí o aluno fica acuado, ele fala, bom, então sou eu o problema, né? Não é a disciplina, não é a forma de estudar, sou eu o problema. Então a gente precisa ser cauteloso, né? Ter cuidado com o que a gente conversa com eles e mostrar isso mesmo, né? Que a gente está sensível ao problema, mas que nem sempre a gente consegue resolver de imediato. Mas se propor a resolver com o tempo, né? Érica? Obrigada. Oi, Maria. Uma pergunta em relação. Não sei se a gente vai ter grupo de WhatsApp da nossa cadeira, tudo, mas em relação até o período de provas, essas coisas, a gente vai ter esse lembrete, semana que vem é a semana de prova, alguma coisa para. Já que todos os mentores vão estar na mesma situação, né? Érica, também no site, é bom que a gente veja o site constantemente. No site, na seção de alunos ou notícias, o Lino daqui a pouco te diz exatamente o que é. No site, tem o calendário desse semestre, do primeiro semestre do biênio. Então, tem semana da prova 1, semana da prova 2, feriados, recuperações, substitutivas, tem todo o calendário lá. Então, é legal a gente acompanhar. E como você vai conversar quinzenalmente, pelo menos, com o seu mentorando, ele também fala, daqui 2 semanas eu vou ter prova, na semana que vem eu tenho prova, e eles vão contando isso para a gente, né? Mas antes dele falar, é legal que a gente já saiba, ele sente a importância que você dá. Olha, daqui 15 dias começam as suas provas. Como é que você está se preparando? Você está estudando continuamente, já tem a rotina. Como é que você dá continuidade? O que você vai fazer nessa semana? Vamos organizar a agenda. Então, é legal que você saiba antes dele te contar. Quando você faz isso, ele sente que ele é importante para você, que você está realmente preocupada com ele. Aqui, mas se você não tiver tempo, não olhar, aí o aluno vai... A única coisa que eu pensei é que como todos os mentores estão na mesma situação, e eu não sei se, na verdade, se existe cada cadeira um grupo de WhatsApp, seria até uma forma de engajar entre os mentores e dar esse apoio. Você é nova, né, Érica? Acabei de chegar. Então, você vai ser alocada numa cadeira. E daí você tem a Renata Maré, o Lino, eles são coordenadores de cadeira.
Então, o que acontece? Você, por exemplo, vai para a cadeira da Renata. Ela vai... você pode perguntar o que quiser para ela, que ela vai responder, ela vai te ajudar nessa mentoria. Ou pergunta para o grupo de apoio, que a gente também a gente conhece bem esse esquema e a gente pode também ajudar. Mas você vai estar e tem um grupo de WhatsApp de cada cadeira. Tá, joia. Obrigada. Assim como tem um grupo com o Lino também, que vai te perturbar bastante. Não é, Maré? Então, fala, Lino. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Aqui no site, eu tenho aqui notícias de Poliretribua. Aqui eu tenho todo o calendário do ciclo básico do primeiro semestre. Evidentemente que eu tenho alunos que quem está recebendo agora vai receber do ciclo básico. Mas eu tenho alunos que já estão um pouco mais para frente, que é outro calendário. Mas esse aqui é o mais importante para vocês, tá bom? Aqui vocês têm, clicar aqui, você sabe de tudo que está acontecendo no ciclo básico. Aproveitando também em notas, eu tenho aqui os diversos grupos de voluntários. Eu tenho um grupo aqui que prepara a newsletter, eu tenho um grupo aqui que é o grupo de mídia, né, dos alunos que estão no grupo de mídia, eu tenho um grupo de caça a emendas parlamentares, que a gente também está tentando buscar dinheiro para tudo quanto é lado, né? E até agora eu já tive reunião com alguns assessores parlamentares, tem muita conversa, mas eu acho que demora muito para poder conseguir qualquer coisa, né? Temos também algumas campanhas que estão em curso, campanha de doação de notebook, quem tiver notebook em ótima condição ou zero, pode mandar para a gente, que nós vamos transferir para esses alunos que são carentes, né? Nós temos uma outra campanha que é doe o ingresso, que quando nós damos um treinamento para eles, a ideia é ter, por exemplo, uns 5 ingressos de cinema, de teatro, qualquer coisa assim, para motivá-los a ir a essas palestras, né? Então, tem lá que eu descobri que tem que ter uma cenourinha para você ter que convencê-los a poder participar, né? Tem lá uma campanha também é que eu estou falando agora, fora de hora, mas é que eu já cheguei aqui. De tipo de R$60, que está doando lá num grupo de WhatsApp que nós criamos, dos politécnicos. Nós temos aqui um evento que vai ser bastante importante, que é o do dia 13, que eu estava falando com a Maré antes, em que eu tenho 2 etapas, que nós vamos receber os alunos entrantes na escola, né, os calouros. A reunião de boas-vindas já aconteceu, né? Nós fizemos em duas reuniões, quem não veio na segunda, esteve presente na segunda. E aqui é o treinamento de mentores, que hoje se encerra esse treinamento. Também é a segunda reunião que nós estamos fazendo um repeteco. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar. E vamos voltar agora para a nossa apresentação aqui. Deixa eu achar onde é que... acho que agora a gente já pode passar para a Marilda. Vamos começar com uma nova dinâmica do nosso encontro. Pode passar para os próximos, Lino. Você pulou um deles. Isso, já foi. Já foi? Já falei sobre isso, Lino. Os alunos. Isso. Então é sua vez, Marilda. Obrigada. Deixa eu só fazer uma parte antes dela começar. Opa. Quem não anotou o nome no chat, coloca essa é a nossa lista de presença. Por favor, nome no chat. Tá bom? Se não colocar o nome no chat, o Lino cobra. Eu cobro, faço outra reunião com quem não veio. Então é melhor colocar, hein? Muito bom. Obrigada, Betilino. Bom, eu sou Marilda, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou orientadora educacional e familiar há quase 40 anos e também trabalho com adolescentes, especialmente do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. O que nós trazemos aqui para vocês como um resultado de um levantamento que fizemos nas pesquisas feitas em agosto do ano passado? Na verdade, foram 2, eu vou começar por essa, do pertencimento. Aqui a ideia não é ficar criando dicas, receitas, né? A gente fica muito preocupado, muitas vezes, em acertar, né? Todo mundo quer acertar, quer acompanhar bem o seu mentorando. Mas
esse primeiro bate-papo aqui é para a gente começar a treinar uma escuta, né? A nos sensibilizar em relação ao outro, isso gera empatia mesmo, né? E também a uma reflexão pessoal. Alguns já começaram aí, de alguma forma, a trazer, puxa, mas como eu faço isso? E se o aluno trouxer alguma coisa que eu não sei responder? É isso mesmo, nós também somos vulneráveis, não sabemos tudo. Beth e eu, como grupo de apoio, mesmo com a nossa experiência, a nossa formação com adolescente, nós também não temos receitas, a gente vai sempre pensar junto com vocês. Mas a ideia aqui, trazendo um pouco do relato desses jovens, falando do pertencimento, nos ajuda a começar a pensar nisso, tá? Então, eu vou pedir que vocês guardem um pouquinho a participação, porque eu vou pedi-la, e se ninguém participar, eu vou escolher voluntários, né? E daí vai ser compulsório. Então, a gente tem aqui algumas falas, nós fizemos recortes, né? Num primeiro momento, pensando em exclusão cultural e social, a gente traduziu por aí. O aluno 1 diz: é muito difícil sentir pertencente à poli, quando todos ao seu redor parecem muito inteligentes e muito bem financeiramente. Todo mundo parece diferente de mim. Ademais, sinto que sou o único periférico do curso. Conheço ninguém que compartilha da mesma cultura e dialetos da periferia. Por vezes, me sinto sozinho. Tá? Então, vamos guardando aí esses relatos. O aluno 2, que na verdade acho que é uma aluna, diz: a USP, mesmo após a inclusão de cotas e expansão de auxílios, continua muito excludente e elitista. O sentimento de não pertencimento é algo constante. Imagina o cara que está entrando, a menina, o rapaz que estão entrando numa super universidade, num curso dificílimo, tem que lidar com essas emoções, desse sentimento. Isso, inclusive, pode afastá-lo, pode deixá-lo tímido em relação à procura, a se colocar, né? No caso que a Beth falou, né? Que imagina, essa prova é muito fácil. Quer dizer, o cara já está num sentimento de exclusão, se ele ouvir isso, ele se recolhe mesmo, ele vai se recolher. Aliás, qualquer um se recolheria, né? Então, isso em relação à exclusão cultural e social. Daqui a pouco eu vou pedir que vocês comentem essas falas. O próximo slide, ele já dá também uma pista de exclusão racial. O aluno 3 comenta: tenho me sentido bem magoada, as pessoas são estabilizadas financeiramente e por conta de uma questão histórica, são pessoas brancas. O aluno 4: a sensação de não pertencer é constante. Não sou de São Paulo. Sinto que não pertenço à USP, que eu não devia estar aqui porque eu claramente não sou boa o suficiente. E o aluno 5, nesse recorte, relata: o choque de cultura foi a semente da minha sensação de distanciamento e não pertencimento à universidade. Faço acompanhamento médico e psicológico contra a depressão. Esse ainda está, né, numa situação já de cuidado, já está sendo cuidado, tanto na parte emocional quanto na física, né, provavelmente tomando medicação. E o terceiro slide, ainda na pesquisa de pertencimento, ele traz também a exclusão acadêmica. Vocês que são politécnicos, eu não sou, né, mas fui aluna universitária. Quer dizer, imagina um aluno chegando e ter essa sensação. Acredito que em muitas matérias, os professores não se preocupam com o aprendizado do aluno. O fato de mais da metade da sala ficar em recuperação é motivo de orgulho para certos professores. E o aluno 7, a universidade não leva em conta o fato de que muitos não vieram de escolas particulares, e sim de públicas, que muitas vezes não tinham professores. Então, com esses recortes, com esses relatos, eu vou pedir agora que vocês, de alguma forma, troquem entre si, nós vamos ouvir, vamos conduzindo. Como você poderia conduzir falas desse tipo, né? Que sugestões? Tem gente experiente aí, que já passou
por essas questões e soube conduzir, e gente que está chegando agora. Então, eu gostaria que vocês dessem sugestões, né? Lembrando que não estamos dando receitas, e que a ideia não é ficar contrapondo, criando situações de risco para o aluno, para o professor, para a instituição. Você está num papel de um parceiro orientador, né? Dentro das limitações, até em relação à formação, mas com a sua experiência de vida de estudante, como é que você pode colaborar para ir limpando essas reflexões ou esses sentimentos, né? Então, se alguém quiser participar, e eu vi que tem uma pergunta já que tinha sido lançada, deixa eu ver se eu respondo antes. Eu não sei, ou se alguém levantou a mão, eu não acompanhei. Mas se levantou e eu não observei, por favor, faça de novo. Então é isso. Quem gostaria de participar? Fernando, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu faria, né? Eu não sei se é isso exatamente que você quer ouvir, tá? Mas enfim, a primeira coisa que eu faria, eu acho que é repetir, né? Parafrasear, né? Então eu acho que eu usaria essa técnica de repetir e falar assim, deixa eu ver se eu entendi a situação. Você me contou agora, você me relatou que está tendo esse problema, assim, assim, assado, que aconteceu isso mesmo. É isso. Primeiro, para criar uma sensação de, uma ideia de, criar não é uma sensação de, realmente formar um rapport, um link, você ter uma conexão, né, com a pessoa, né, que sente a empatia, né. A pessoa, porque daí a pessoa ouvindo eu repetir, e concordando ou não, e me corrigindo, às vezes um ponto ou outro, ela famosa que você já se ouviu falando, né? Então a pessoa vai ouvir a voz dele de novo e aí criando já uma linha de raciocínio, né? Daí eu ainda jogaria ainda essa assim, você ouvindo eu falando, qual o caminho que você acha que seria mais adequado para você pensar? Ou o que isso, vamos que o meu inteirado seja João. Ô, João, o que você falaria para o João? O que você acha que o João está sentindo agora? Para ele verbalizar, né? E aí, baseado na forma como ele vai falando, eu vou conduzindo e não dar resposta, entendeu? Falar, não, faça isso, não. Eu acho que o João, a gente pode, de repente, criar uma terceira pessoa, né? Mas idealmente não, né? Porque tá com ela mesma. Mas, às vezes, eventualmente, se precisar, ele não gosta de falar dele, vamos falar, então, tira uma terceira pessoa e fala, João, né, o que o João faria nessa situação? Qual seria o melhor caminho para o João fazer? Quais são as dúvidas do João? Quais são os problemas? Que daí faz ele repetir o problema, né? O que o João está sentindo, né? O João, quando viu esse fato, é uma questão de ele está se sentindo discriminado do ponto de vista racial, do ponto de vista econômico, do ponto financeiro, do ponto de vista de conhecimento, ele está sentindo medo. O João está sentindo medo. Aí você espera ele falar, não, o João está sentindo medo, então ele gosta de usar a terceira pessoa. E aí eu vou conduzindo baseado nisso. Eu não sei se era exatamente isso que tinha que falar agora. Não, eu acho que as ideias são essas mesmo, Fernando. Você construir, né, com seu mentorando, uma reflexão. Quer dizer, parte da nossa, ou então dizer, olha, tudo isso, né, como a Beth também já falou, vamos pensar nisso juntos, porque que esse sentimento, mas sem dúvida, essa, inclusive, é um procedimento até da CNV, né, da comunicação não violenta, porque você vai trazendo luz aquilo que está incomodando, e a pessoa reconhecendo na sua fala, né, você que repetiu, que ela disse, espera aí, deixa eu ver se eu entendi, você está me contando isso, ela está realmente dialogando com si mesma, é um trabalho muito interessante, e mesmo que alguém não domine isso, tem aquela singeleza de dizer, vamos pensar juntos, né, puxa, está trazendo uma coisa interessante, mas muito boa contribuição, sem dúvida. Isabel também tem aí, já tem uma formação bacana, né, Isabel, que eu vi lá na outra reunião, com certeza você traz uma boa contribuição também. Obrigada, Fernanda. Está sem áudio. Isabel, sem áudio. Está sem áudio. Eu acho que a fala do Fernando já foi, assim, muito completa, né? Mas, assim, como sugestão, por exemplo, nessa
nesse caso do aluno 1, né, que ele fala que é difícil se sentir pertencente, quer dizer, eu acho que a minha contribuição poderia ser dele se empoderar. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, justamente pelo fato de você se sentir dessa forma, não pertencendo, como você age? Aí a pessoa ela começa a perceber que ela mesma vai formando exclusão, né? Então, aí para ele perceber que ele, assim, que a dor que a gente evita, a gente já faz. Então ele fala, eu já não vou. E aí, para ele se conscientizar que ele está formando essa exclusão. Aí eu posso perguntar para ele, mas qual que é teu anseio? O que você gostaria? Aí, por exemplo, ele fala assim, eu gostaria de fazer parte de... Então, eu falo assim, se você for dono de você mesmo, o que você pode fazer para fazer essa ponte? Né? Para ele sair dessa parte de, sabe, vítima da circunstância, e ele vê que ele tem recurso para lidar, mesmo com medo. No primeiro momento, a gente, ainda mais na idade deles, eu sei que é difícil, né? Porque tem esses dois mundos diferentes, mas ele tem um poder pessoal que, mesmo com medo, ele fala assim, que passo possível você pode fazer para tentar. Né? E aí eu posso ir acompanhando ele juntos, falo, olha, nem que seja uma âncora, quando você ficar nervoso, sei lá, que coisa que você pode fazer na sua mão para você contatar seu poder pessoal, dar uma respirada e tenta. E aí eu posso ir acompanhando ele a fazer esse movimento, por exemplo. Não sei. Aí... Muito bacana, ótimo. Nossa, muito legal. Muito legal. Então... Complementou, né? São Marcelo levantou a mão e depois a Érica. Posso falar? Pode. Tá bom, eu já estou indo aí para a quarta mentoria, né? Eu nunca vivi relatos assim, diretos, né? Mas a gente percebe algumas situações, né? Eu acho que um primeiro ponto que não precisou nem eu estimular, mas eu fui observando, né? Assim, a poli, de fato, é um ambiente hostil, né? E não vai mudar. Então, eu acho que muitos mentorandos acabam se encontrando, né, em atividades fora da poli, né? Sim. E eu acho que isso tem que ser estimulado, né? Ir em outros centros acadêmicos, alguma atividade esportiva. Eu noto que as pessoas que acabam fazendo amizades com pessoas de outras faculdades acabam se sentindo mais incluídas na USP, né? Não na Poli, mas na USP como um todo, né? Vendo que no resto da USP tem muitas pessoas em situação semelhante, né? Eu acho que uma estratégia que eu adoto também, né? Principalmente quando eu vi esse depoimento aí das provas, que reprova 50% e tal, né? Criar um sentimento não de comparação, mas de se sentir parte de um grupo, né? Então, e outra coisa que eu noto em alguns mentorandos também, assim, né? Eu sempre pergunto, como é que você está? Tá? Aí os seus amigos do Retribua, eles estão passando pela mesma situação, né? Aí o pessoal que veio de escola pública também, tá todo mundo tirando nota baixa, tal, né? Então, isso de alguma forma, ok, tem um problema, mas o problema não é só ele, né? O problema o problema é do grupo das pessoas da escola pública, o problema é do grupo. E aí, assim, né? O que eles têm feito? Não, vocês vão conseguir, né? Eu acho que sempre o pessoal das escolas públicas acaba se adaptando, né? Mas sempre levar a conversa para pertencer a um grupo, né? Não para uma situação que é individual dele, né? Então, isso algumas vezes ajuda também. Colocação perfeita, Marcelo. Despersonalizar o problema. Né? Não, e assim, acho que o primeiro grupo dentro da Poli que a gente deve estimulá-los a ter contato, e eu noto que isso ajuda bastante, é criar a turminha do Retribua. Pessoal que ele já tem um grupo de WhatsApp, ele já tem colegas, né? Acho que esse é o primeiro grupo que eles deveriam buscar amizades, buscar integração, né? E depois ir ampliando para outras pessoas dentro da mesma sala, dentro do mesmo curso, né? Eu queria fazer uma observação sobre a fala do Marcelo, antes da Érica falar. Sim. Essa coisa de todo mundo vai mal, inclusive não é só o aluno que vem da rede pública. Exato. A sala toda vai mal. Né? Então. É legal a gente orientar o aluno a conversar com o professor, vai falar com o professor, diz que você tem dificuldade, vai em grupinho, não vai sozinho, né? Com 2, 3, falar que tem uma dificuldade e, assim, o que eu faço para suprir essa dificuldade?
Esse é um caminho sempre legal, é um caminho positivo, e o professor fica mais próximo desse aluno. E isso, para qualquer aluno, seja de rede pública ou da particular, funciona bastante. Evitar... Monitoria também, né, Beth? Os isso, na Poli tem um grupo de monitores que a gente sempre pode orientar. Procure monitoria. Eles resolvem exercícios, tiram dúvidas, dão aula de novo. Eles são extremamente atenciosos, e isso é bastante bom. Então, incentivá-los a usar essa monitoria. Obrigada. É isso aí. Obrigado. Acho que a Érica primeiro. Isso. Eu queria voltar numa discussão, voltar ao que a Isabel comentou, né, e a proposta, porque eu acho que realmente o aluno, ele, assim, acaba sentindo não pertencimento, acaba gerando um vício que vai se tornando ele menos pertencente, mas era uma coisa que eu queria perguntar aqui para a discussão, de se, porque o não pertencimento é real, então mesmo fazendo essa metodologia, ou essa sugestão, o quão é importante a gente primeiro reconhecer de que realmente esse seu sentimento é legítimo, não é da sua cabeça, pode ser por uma série de questões, pode ser inconsciente de outras pessoas, pode ser simplesmente ele não vê os similares, então como fazer esse equilíbrio de ao mesmo tempo dar um empoderamento para o aluno, para ele poder mudar, mas de não fazer ele sentir que é só da sua cabeça, porque não é, né? Sim. Sim, Eu não sei não se é. tem alguma recomendação. Exatamente, não é, tanto que estão aí os relatos, né? Nós fizemos alguns recortes, né, Érica? Mas tem muito mais coisa. Eu acho que reconhecer, sem dúvida, é um problema, mas como você conduz isso a partir do reconhecimento é que vai fechando e empoderando esse jovem, né? Como a sugestão que já foi dada de fazer ele ouvir, é isso que você está me dizendo, da onde você percebeu isso, existem fatos reais, porque pode ser um sentimento, porque ele é estrutural, né? Ele já vem de uma exclusão e entra num ambiente dito como hostil ou muito grande, ele saiu das barbas do professor de ensino médio, né? Então tem muita novidade. E eu vou dizer, isso não acontece só com o menino periférico, não. Isso acontece em qualquer mudança. Isso acontece com adulto, que muda de emprego, enfim. Então, sem dúvida, reconhecer, e a partir desse reconhecimento, o que eu posso fazer com a ajuda de quem? Ou quais são as ferramentas que eu tenho para superar mais esse desafio, né? Ou lidar com esse desafio, não sei se supera, mas talvez lidar de uma outra forma, não sei se eu respondo, mas é a orientação que eu daria nesse momento. Joia, obrigada. Nada. Luiz, que está na fila. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom, primeiro aí, parabéns que está cada vez mais organizado, todas essas reuniões, informações e tudo mais. Eu tenho um mentorando faz acho que 2 anos, só que o menino é muito bom e leva as coisas muito fácil e tudo mais. Eu tenho muito pouca dificuldade com ele aqui, mas eu faço outro programa fora de mulheres e tudo mais, que daí o que eu consegui aplicar, que eu achei legal, assim, o histórico dessas pessoas sempre tem muitas histórias de conquistas super fortes. Então as pessoas passam por obstáculos muito maiores do que esses. E aí, conversando, entendendo o passado, infância, adolescência e tudo mais, você vê que as pessoas fizeram e passaram por desafios gigantes. E transformar isso num reconhecimento pessoal de conquista e tentar levar autoestima para a pessoa e saber que o cara é bom. Porque, assim, se ele está lá, ele tem muito potencial, muita coisa boa. E lembrar dele sempre disso, e não só dele, muitas vezes a família, que a família ajudou, fez tudo o que podia para conseguir. Então, isso eu acho que ajuda as pessoas sei lá, é uma motivação lidarem, né? que não é exatamente daquilo que a gente está falando, ser bom, ser ruim na matemática, na física, não sei o quê. É uma coisa assim, putz, você tem vários obstáculos que você já passou, várias coisas muito maiores do que isso, e no fundo, eu acho que é muito, então, eu acho que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes e eu acho que é legal, funciona.
sabe, Luiz? Sem muita técnica. Isso, Luiz, porque nós estamos falando da humanização, né, do relacionamento. Então, as histórias pessoais, trocadas, inclusive compartilhadas, elas levam esse reconhecimento, né? São incríveis as São histórias das incríveis. pessoas. E quem gosta de gente tem uma escuta, né? Familiar, e você fala, nossa, olha que você reconhece no outro uma grande superação, mas não só como mérito, né? Mas, você é muito forte, né? Exatamente. Tem pessoas que, além da resiliência, vão além da resiliência, né? São super guerreiras nesse sentido. Luiz, estão perguntando para você qual é o nome do projeto que você participa, esse só de mulheres, se quiser deixar... Dentro de um programa grande que chama Mulheres do Brasil, que é para ajudar mulheres negras e tal, dentro desse projeto tem um subprojeto que chama Aceleradoras de Carreira. Que legal. E daí você pega a menina, mas aí tem começo, meio e fim. É tipo 6 a 12 meses de mentoria, que você ajuda uma das meninas a tentar atingir um objetivo específico de carreira. E quem organiza esse projeto? É grande, esse Mulheres do Brasil é um grupo o bem Grupo grande Mulheres de do mulheres, Brasil, que dá dentro do Trajano. grupo exatamente. E dentro do Grupo Mulheres do Brasil tem esse programa que chama Aceleradora de Carreiras. Muito bom. É muito legal esse grupo, ele está aberto a todos nós, né? Você pode participar, ficar lá só como uma participante ou com uma pessoa atuante também. Legal. Então, se você quiser deixar registrado aí no chat o nome para as pessoas anotarem, legal. Renata tinha levantado a mão. Obrigada, viu, Luiz? Foi muito boa a sua participação. Bom, todos os depoimentos fantásticos. Fantástico. Estou adorando, muito complementares, né? E eu, assim, eu vou dar uma contribuição aqui que é um pouco parecida aí nessa linha do Luiz, de ter começo, meio e fim. Eu acho bacana também tentar com a mentoranda, traçar alguma estratégia. Tipo, o que você acha? Vamos tentar juntos aqui, ou juntas, traçar uma estratégia para a gente tentar superar juntos essa dificuldade que você está sentindo, e tentar traçar mesmo uma estratégia, não importa o tamanho do problema, se ele é real, se não é, como a pessoa está sentindo, né? E aí, tentar traçar, mas, bom, hoje a gente está aqui, vamos tentar fazer tal coisa juntos, né? E para chegar ali, e acompanhar esse período, porque, de repente, é uma coisa que se resolve em poucas horas, às vezes se resolve ali mesmo, uma conversa, né? E, às vezes, é uma coisa que pode demandar um pouco mais de tempo, mas eu acho que se a gente começar a usar um pouco essa estratégia de começo, meio e fim, né? Vamos encarar uma coisa de cada vez, vamos fatiar o toicinho, né? E fazer uma coisa de cada vez, com calma. Com sabor, né? Com sabor, todo mundo passa por isso, você vai continuar passando, assim como eu passo o resto da vida, como você bem disse, né, Marilda? As mudanças fazem dar frio na barriga, geram insegurança, geram incertezas, né? Então, e outra coisa também bacana é apresentar para as alunas e para os alunos os programas que existem, os grupos. Então, a Poli é uma das meninas pretas, do LGBTQIA+, tem esses grupos. Então, perceber aí com sensibilidade se é o caso de levar o aluno ou a aluna para um grupo desses, que é muito legal, porque também vai perceber que não está sozinho, também por ali, né? Então, eu só quis complementar dessa forma, que eu acho bacana. Perfeito. Fazer uma coisa assim, vamos com calma, vamos traçar um plano aqui juntos, o que você acha? Vamos. O que você acha que você se sente segura ou segura para fazer? Papai, vamos com calma, né? O mundo não vai acabar amanhã, acho que é importante lembrar isso, né? Porque quando a gente tem 17 anos, às vezes parece que vai acabar amanhã. A urgência, né? A urgência e não, de resolução. Eu tô com 60, não acabou ainda. Por Deus, não tem que acabar mesmo. Eu já passei essa idade também, não acabou nada ainda. Tem muita coisa. Isabel... Na verdade, é uma dúvida. Eu queria só entender, dentro do contexto da Poli hoje, como é que por exemplo, para esse menino, se ele quiser ir numa atlética, é o caminho de volta da faculdade, porque às vezes falaram,
tem também esses outros grupos, sei lá, do kart, mas é fácil ele chegar? Como é que é a integração com os outros alunos que não são, né, do mesmo grupo dele? Beth, acho que pode nos atualizar. Está sem som, Beth. A gente nunca vê. Nessas reuniões que existem no começo do ano, essa que o Lino falou, do dia 13, que a Maré também vai participar, eles apresentam todos. É que é uma quantidade de informação gigantesca que eles se perdem depois. Por isso é importante que a gente entre no site, olhe tudo que tem, para poder conversar com o aluno e mostrar, você já olhou, tentou isso, tentou aquilo. Então, os que gostam, por exemplo, de esportes, eles vão direto lá para a atlética e já se colocam na canoagem, no futebol, eles se colocam rapidamente. Mas os grupos de dança, música, coisas mais culturais, eles têm mais dificuldade. Então, a gente precisa incentivá-los. Você viu que tem o grupo de dança ali, tal dia, tal hora, você pode, olha, é o dia que você tem menos disciplina, em tal horário, quer dizer, mas isso tem no site do Poliretribua. A minha dúvida era mais assim da recepção, porque eu fiz parte da Atlética isso há trocentos anos, né? Eu entrei em 85, né? Era diferente. Não, e assim, como eu atendo também no vocacional, às vezes eu sei que os alunos que entram e fazem Atlética vêm das grandes, sei lá, de escolas, sei lá, de um Vértice, de um Móvel, da Bandeirante, que é outro perfil, né, socioeconômico. A minha pergunta era mais se existe essa integração, como eles são recebidos, se eles são abertos, é mais o caminho de volta da faculdade, sabe, nessas outras... Eu queria responder rapidamente, eu sou um dos alunos formados recentemente, me formei em 2020, na verdade ainda estou matriculado no mestrado, e eu vou lá de vez em quando, que eu gosto de comprar as blusas da Poli, eu vou lá na Atlética, converso com o pessoal e sei mais ou menos o perfil. Até recentemente encontrei uns alunos, um aluno que era do interiorzão de Minas, lá perto de Montes Claros, por exemplo. E tem um pessoal que eu acho bastante diverso. Eu, particularmente, quando entrei em 2016, me senti bastante bem-vindo nesses grupos todos, mas a dificuldade é realmente o que Beth falou sobre muita informação. Então, você entra e tem muita coisa para estudar e tal, e aí, às vezes, você já se esquece de tudo que tem, ou acha que não vai conseguir fazer tudo, e acaba não participando. E depois, para entrar, aí vai ter várias coisas, né? E, às vezes, tem gente que não se encaixa também, não sente que participa de algo. Por exemplo, eu participei aí da Poli Júnior. Aí lá eu achei que era legal. Mas na minha cabeça, na época, eu achava que a Atlética não era para mim, porque eu achava que era o pessoal que não estudava. Meu preconceito total, enfim. Bobagem, nada a ver. E aí vai vendo essas coisas, aí você pensa, dança, vim estudar engenharia, o que eu vou fazer com dança? Porque tem vários grupos, mas tem os grupos também de gente que é simplesmente estudante, que a vida inteira só estudou e só lê e aprende o que está no livro. Geralmente você lê no livro de ciência ali, você quer estudar engenharia, você não aprende que é importante, por algum motivo, fazer dança, ou como que você socializa. Você só acha que, essa galera aqui não é legal comigo, e aí você não tem a solução. Então, acho que a mentoria ajuda nessas coisas também, para abrir a mente das pessoas. Vai lá, experimenta. Vai lá, é isso. É isso, Douglas. Você sabe que eu conversei com algumas alunas e alguns alunos sobre essa participação, eles se sentem acolhidos, bastante acolhidos. Até porque, mesmo no grupo, por exemplo, de vôlei da Poli, não tem só aluno da Poli, porque daí vem o pessoal da Fefelete, vem o pessoal da ECA, e então eles têm contato com outros alunos. Eu fui também na semana da diversidade na Poli, e o que eu percebi, senti ali naqueles dias, é que esses alunos, quando eles ingressam num grupo, eles são bem acolhidos, bem recebidos. Não tenho nenhum momento que o aluno disse que ele foi para um grupo e se retraiu, não se sentiu acolhido. Nos grupos, todos os relatos que eu tenho são de bem acolhidos, seja esportivo, seja no Poli Júnior, no kart, na dança. E é interessante porque
O Lino teve um mentorando, por exemplo, quando ele cansava de estudar, ele ficava nervoso, ele ia para a aula de dança. E foi lá que ele conheceu a namorada dele, eles estão juntos até hoje. Então, eles vão achando os grupos e são sempre bem recebidos. E apesar de muitos grupos serem exclusivamente da Poli, não tem só aluno da Poli, porque o professor que dá aula chama alunos de outras unidades. Então, ele conhece mais gente, né? Que foi o que já foi relatado aqui, que é bem importante, que é legal. Acho que o Lino quer mostrar alguma coisa das atividades, né? Aqui você tem, eu estou mostrando rapidamente para vocês, o que tem, tem um aluno que o ano passado, ele é angolano, né? Então, ele estava caindo mal para caramba na escola e ele estava para perder a bolsa. No fim, ele acabou perdendo, de fato. Aí estava conversando com ele, ele veio para a Poli, ele se encantou com tudo aquilo que a USP oferece, entendeu? Então, se você der uma olhadinha, por exemplo, no site oficial da Poli, a quantidade de coisas que você pode fazer lá dentro, você não faz mais nada. Então, ele se encantava com essas coisas e não ia para a aula. Entendeu? Então, olha a quantidade de grupos e subgrupos. Esse aqui é dos alunos, oferecido pelos alunos, tá? É uma montanha que existe. O foguete, caramba, 4. E tem aqueles da própria USP, que aqui, por exemplo, no jornal, tem 8 atividades para você conhecer. Você não faz mais nada. Você não sai, ele não conseguia ir para a aula de tanta coisa que ele tinha que fazer. Empresa júnior, empreendedorismo, atléticas e grupos de esporte, cursinhos comunitários, ensino. Aqui tem um monte de coisa, projetos sociais que você pode desenvolver, inovação tecnológica e programação, debate e argumentação, quer dizer, atividades recreativas e coletivos. Tem coletivo de tudo quanto é coisa, não dá para acreditar a quantidade que tem. Atividades culturais. Para você ter uma ideia, deve ter o último levantamento, que tinha mais de 200 ONGs dentro da USP, entendeu? Cada uma com determinados nichos. Aí eu falei, nossa, não é só a minha, a nossa que tem aqui, não, é um monte. E qual que é o... E você pode ter reparado que o Poli Retribua não é restrito a politécnicos, tem que ter diversidade. Então, tem o pessoal de humanas que está aí, que vão colaborando. Quer dizer, a gente vai se somando aqui na coisa, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E sempre fica aqui, por exemplo, essas informações, esses links, ó, se você vier em cadastro de alunos, esses 2 links são esses 2 links que estão aqui, ó, tá bom? Uma pergunta também que o pessoal sempre faz para nós é o seguinte: esse negócio de cotas realmente faz sentido, né? Faz sentido? Ele faz alguma diferença? Então, o que eu queria mostrar para ele é que aqui no próprio site ele tem aqui umas pesquisas que foram feitas, olha aqui, ó. Essa aqui é dos alunos, deixa eu ir lá para o a parte do tá, ixi, acho que caiu. Bugou. Mas, enfim, no nosso site lá diz, por exemplo, tem alguns artigos que nós colocamos, que é o que justifica as cotas sociais. Quer dizer, o aluno que está indo, por exemplo, entrou com cotas sociais, como é que vai ficar ele no final do curso, entendeu? Então, as pesquisas que nós temos relacionadas a isso é que a dificuldade, a diferença entre quem entra por livre concorrência e aquele que entra por cotas, vamos dizer assim, ela vai se afunilando. Então, ela até que chega no final do curso, eu tenho até, eventualmente, algumas inversões, né? Que o cara deu sangue para estar ali, o cara está no... ele tem que entrar naquela história, ele não tem alternativa, vamos dizer assim. E a nossa participação é fazer com que isso, de fato, ocorra. De fato, que ele chegue ao final do curso em condições competitivas com todos os alunos, com livre concorrência ou não. Então, a Poli dá o hard skills para os alunos. E nós, do Poli, achamos, né, forçamos para tentar dar o tal do software skills, que é o grande diferencial que tem depois lá na frente, para achar um estágio, para achar um emprego. Né? Para trabalhar, né? Tem o talentos, o talentos no começo é esse treinamento, é esse pertencimento ao grupo, é jogar,
é fazer com que eles se integrem. Temos uma palestra muitíssimo importante que vai ser dada pelo Alessandro, da psicologia, em que ele vai discutir exatamente com os alunos, até antes de receberem os mentores, toda a parte de como lidar com o pertencimento, como se conhecer, como se encontrar, o que fazer para que você se pertença, se sinta pertencendo a uma comunidade. Você tem que chegar nessa comunidade. Você tem que criar um determinado ambiente para você se sentir bem, né? Basicamente é isso. Eu acho que o que nós tínhamos para falar era basicamente... O Lucas quer fazer uma pergunta. Lucas Magalhães. Pode falar, Lucas. Quero fazer só um adendo. Acho que um ponto que não foi falado, me perdoem se eu estiver repetindo, mas também eu acabei me formando agora em 2020, né? E o problema que eu senti no começo da faculdade, lá em 2016, junto com o Douglas, já é um perfil diferente. Lá eu senti uma síndrome do impostor absurda. Tá? Porque foi, mesmo fazendo parte da Poli Júnior, que era um lugar que me trazia incentivo, eu senti um absurdo de síndrome do impostor. Por quê? Porque eu não acreditava que eu era capaz de estar ali junto com a galera. Né? Então, e eu sempre fui muito bom na minha vida acadêmica antes. Né? Consegui estudar em escola pública, passar em bolsa de vestibular, pré-vestibular, fazer o cursinho, conseguir passar na faculdade, por aí vai. Aí toda a minha autoestima caiu ali no primeiro ano de faculdade. Então, é uma coisa que, para mim, foi um impacto muito grande. É uma experiência muito diferente do que o Douglas passou. Mas o que me trouxe bastante força para continuar ali, que eu acho que ainda não foi falado, são as experiências pessoais que os nossos mentores podem passar para a gente. Sim. Então, eu acho que, assim, eu fazia parte de um outro projeto, que era do Semear, lá tinha mentoria também. A minha mentora não era politécnica, mas ela falava assim para mim as coisas que ela tinha passado no momento da graduação, e aquilo para mim, que eu era uma pessoa sem referências na família, de pessoa que tinha estudado em universidade, para mim aquilo é ouro isso, sabe? Porque você está basicamente conectando uma pessoa que tem experiência com outra que não tem, e essa pessoa tem a disponibilidade de passar essa experiência para você, de algum jeito. Né? Então, para mim, aquilo foi ímpar, assim, né? Depois acabei tendo uma mentoria dentro do projeto também, e aí com o Politécnico, que aí dava para conversar um pouco mais até sobre a realidade. Mas olha só que coisa interessante. Essa primeira mentora que eu tive, ela trabalhava numa empresa que era Johnson & Johnson. E lá ela falava que tinham politécnicos e bastava um politécnico falar que era politécnico que o outro automaticamente reconhecia que já tinha passado pelaquela dor. Simples assim, falar, sou politécnico, o outro vai lá, reconhece, e aquela dor compartilhada já fica. Então, dar o exemplo do que você passou, eu não conheço outra forma melhor de linkar empatia entre duas pessoas do que pela dor. A dor, eu acho que é a coisa que mais linka empatia entre as pessoas. Se você falar o que você sentiu na época da faculdade, você vai se aproximar do seu mentorando. Assim, eu tenho muito essa visão, e a visão que eu passo hoje em dia também como mentor. Né? Eu acho que esse é um ponto crucial, e tem um outro ponto que eu acho que ele é um pouco controverso, que eu vou falar aqui, mas eu acho que 2 pontos, na verdade. Tentar falar com o seu mentorando como se fosse um amigo dele, e pensar como um amigo mesmo, sabe? O que você falaria para um amigo no momento de dificuldade, e o amigo, ele fala mal do que o outro está sentindo no momento. E esse aí é o ponto controverso. Fale mal da Poli, cara. Fale mal da Poli. Essa é a dor que você sente, que você sentiu, e isso conecta, de verdade. Gente. A experiência que eu tive, se você falar, a pessoa falar, mas um professor, ele é um mega sádico, gosta de ver a galera se ferrar, não tem prova, fala isso daí, porque vai conectar de algum jeito. Lógico que tem perfis e perfis, né? Vai ter um aluno que ele vai achar que a culpa é dele, então não adianta ficar falando mal de professor, mas se você sentir que tem aquela abertura e você sentiu essa dor no seu passado, eu acho que essa é uma forma de conectar, tá? Então é um pouquinho controverso, mas eu acho que, pelo menos para mim, foi o que funcionou, assim, e eu acho que isso deu um pouco de energia para continuar até o fim. E o último ponto importante, para as pessoas que vêm de escola pública, no geral, e que vêm de famílias que são humildes, elas não têm outra opção senão vencer na vida. Elas não têm. Elas têm que vencer. Não tem, ninguém vai sustentar elas. É simples assim. E provavelmente, durante o estudo, ela vai ter que sustentar a família dela. Então, ela não tem opção, gente. Ela não tem opção. Por isso que, às vezes, você ser muito rude com essa pessoa, eu acho que tende até a piorar a situação, porque ela já está numa situação de muita pressão, muito além do que sua faculdade. É a pessoa que muitas vezes traz algum dinheiro para dentro de casa para a família não passar fome. Então, é importante pensar nisso. A responsabilidade que sobrecai sobre essas pessoas é muito maior do que de qualquer outro aluno que vem de escola privada. Assim.
muito maior. É incomparável a situação. Então, eu acho que isso tem que estar muito claro. Beleza? Só isso, gente. Isso que eu falei demais. Não falou não, Lucas. Muito bom. Eu acho que o que você traz é aquilo que estávamos falando, a troca de experiências, né? Conversar, contar, né? Mostrar a humanidade, é falar com gente, né? Eu não estou... Né, eu não sou o grande sabichão, eu também já tive minhas dores, tenho algumas até hoje, e troca de experiências. E é isso que você falou, muitos desses jovens, ou a grande maioria, muitos de nós nem chegamos perto de uma dor ou de uma perda ou de certos desafios que eles já enfrentam tão jovens, né? Então a gente tem que reconhecer isso também, que não temos essa experiência, a gente aprende, é via de mão dupla. Né? Esse trabalho de parceria, por isso é uma parceria. E é um processo que a gente aprende muito também, gente. Sendo mentor, aprende muito, assim, é muito legal. Obrigada, viu? Tem mais alguém, Lina? Não sei. Não esqueçam de anotar o nome no chat, por favor. Olha, eu fiz a louca, fui anotando aqui também, porque sou antiga. Eu queria complementar um pouquinho, concordar com o Lucas. A grande maioria dos nossos mentorandos, eles são os primeiros a frequentar uma escola de qualidade. Ou seja, eles ficam o dia inteiro estudando e as famílias, em geral, falam assim, porque ele tem um primo, um vizinho que estuda na Uninove à noite, engenharia, e trabalha durante o dia. Eles comparam e falam, você está aí sem fazer nada na Poli, não sei o quê. Eles não têm ideia. Para você ter ideia de como essas famílias têm dificuldades para entender o que é a Poli, uma aluna me disse o seguinte, ela está fazendo curso de inglês, o inglês dela era péssimo, a família disse o seguinte, imagina, essa menina fica fazendo inglês, chega tarde em casa, num país que só se fala português. Olha o absurdo disso. Ela está matando tempo, porque ao invés de trabalhar e trazer dinheiro para casa, está fazendo esse cursinho que não serve para nada. Não tem a menor noção do que é a dificuldade de vencer a Poli. Então, a gente precisa dessa escuta ativa, entender bem o que está acontecendo do outro lado, que é o que o Lucas relatou, e que faz muita diferença quando a gente conversa com eles. Ter essa sensibilidade, esse olhar para esse diferente, que para nós é muito diferente mesmo. Obrigada, hein, Lucas? Gostei. Tem só um ponto também que eu acho que vale a pena falar. Às vezes a família das pessoas é completamente desestruturada, ao ponto de... Isso não é necessariamente de pessoas que vêm de condições mais humildes, tá? De pessoas também com melhor qualidade também, assim. Mas, por exemplo, de um pai fazer terrorismo psicológico dentro de casa e falar que aquela pessoa, sei lá, é um vagabundo, sabe? Você tem essas situações acontecendo. Então, é um desestímulo que a pessoa já sofreu a vida inteira. Aí ela chega num ambiente que vai desestimulá-la mais ainda. Então, a pessoa precisa de um pouco de carinho. Eu acho que, assim, no mínimo, né? E um pouco de empatia. E eu acho que o papel do mentor é um pouco desse. Ele tem que cobrar. Ele tem que fazer a pessoa continuar no caminho. Mas é até uma analogia que o meu mentor me ensinou, e hoje em dia eu uso também, que é a ideia do caminhão de laranja. Você bota lá o caminhão de laranja para andar na estrada. Algumas laranjas vão cair. Mas o importante é o caminhão continuar andando. No meio do caminho, você vai tacando as laranjas como der para dentro. E às vezes é isso, gente. Às vezes é isso. Às vezes vai ter alguma DP que a pessoa vai pegar, mas não é o fim do mundo, tá? Ela pode vir atrás, pode correr atrás. Eu peguei 3 DP, me formei em 5 anos. Então, tipo, sabe? Isso. Então, às vezes é um terrorismo também que é feito, é que a questão da DP, ela é pesada, porque pelo programa a pessoa pode perder a bolsa se ela tiver com DP. Então, isso é um quê pesado, né? Eu imagino que seja assim por conta da falta de recurso, né? Pelo que a gente já discutiu, né? Mas tirar algo de uma pessoa também numa situação que ela começou a melhorar um pouquinho, tem ali o benefício da bolsa, você tirar aquilo dela, às vezes afeta tanto que a gente não tem nem ideia, sabe? Porque é isso, gente, é galera que aprendeu a apanhar a vida inteira, assim, a vida inteira. E aí só o que as pessoas querem é parar de apanhar um pouco, acreditem. É muita pancada a vida inteira. É muita. É verdade. Legal, obrigado, hein? Vou assumir agora aqui a palavra,
Vamos tentar fazer um esclarecimento final, que nós do Poliretribua, que somos nós aqui que estamos aqui presentes, e mais alguns que não puderam comparecer, nós estamos muito empenhados em levar esses alunos da melhor forma possível, né? E todos nós aqui estamos abertos para conversar a qualquer momento. O que precisar da gente, nós estamos aqui. E estamos portas abertas, tá bom? Eu acho que a gente já está com quase 1h30, de quase 2 horas de reunião, e a outra quase durou 2 horas. Não pode chegar a 2 horas, mas já está chegando lá, está com 1h30 já, tá bom? Super agradeço. Alguém quer uma última palavra? Senão, damos para seguir. Acho que só o último slide, que tem nossos contatos, Lino, se puder. Tá bom. A última pesquisa era de qualidade, de relação, mas nós já falamos sobre isso aqui, o quanto a comunicação empática é importante e a escuta, né? E ela vem de uma boa escuta também. Então, eu vou passar pela minha parte, como dizem os alunos, sobre comunicação, porque eu acho que está bem explorado aqui, mas gostaria de deixar o contato. O último slide. O seu e os nossos do apoio. Só fazendo nosso print aqui, hein, Lino? Ele esqueceu, é verdade, Maré. Muito bem lembrado, Renata. Boa! O que é? O print da telinha da reunião. Não, eu tenho com ela gravada, depois eu faço o print da gravação. Da gravação. Você faz print na gravação, boa. Mas é legal todo mundo abrir aí a janelinha. Isso. Mas da gravação tem qualidade ruim, Lino. Da gravação tem qualidade ruim, que está movimentando e a qualidade do vídeo é reduzida. Faz agora. Faz agora. Tá todo mundo ajeitando o cabelo, ó. O último slide que a Marilda pediu, tá aí, tá? Tudo isso aqui vai estar disponível. Material maravilhoso, viu, gente? Parabéns, ó. Parabéns. Lindo. Eu agradeço. Bonito, gostoso de ver, gostoso de ouvir. De falar. Nós gostamos de ouvi-los. Muito bom. Marilda e eu aprendemos muito nessas conversas também. O que faz com que a gente faça mudanças também, né? É muito bom conversar com vocês. Muito bom obrigada. mesmo. Muito obrigado. Muito boas as contribuições que apareceram, né? O pessoal que falou. Participação, nem precisei convocar voluntário. Muito bom mesmo. Valeu. Obrigado, até a próxima. Quem puder abrir a câmera, né? Aí sai na foto. Tira o print, Lino, não vai esquecer o print. Já tirei. Tiro de novo, peraí. Olha lá, tem mais gente aparecendo ali, né? Que legal. Ricardo apareceu agora. Deixa eu só... estou com... Aqui, espera um pouquinho. Feito. Valeu. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado, tchau. Gente, muito obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso para todo mundo. Beijo, tchau. Sucesso. Saúde. Boa noite. É isso aí. Tchau. Tchau. Muito bem. Acabou. Nossa,